Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram? Tudo certinho? Hoje nós vamos para mais uma aula de estatística. A nossa aula de hoje tem como tema a distribuição de frequência e os elementos de uma distribuição de frequência. Vamos dar início? Quando a gente tem os dados que são coletados numa pesquisa, a gente fala que aqueles lá são os dados brutos. E aí a gente pega esses dados brutos e tenta fazer o que com eles? Classificar em categorias e quantificar quantos desses dados aparecem em cada categoria. Então, uma tabela de dados, quando a gente fala que é uma tabela de dados por classe e as suas frequências correspondentes, a frequência absoluta, a frequência relativa, na verdade ela é chamada de distribuição de frequência. Então, vamos para algumas definições. Pega o caderno de vocês, por favor, e tomem nota, tá? O que é uma frequência ou uma frequência absoluta? A frequência ou a frequência absoluta, na verdade, é a quantidade de vezes que um valor é repetido na pesquisa. Então, eu saio lá perguntando para as pessoas qual a preferência do sabor de geleia de vocês. E aí, 5 pessoas falaram que preferem geleia de morango, por exemplo. Então, esses 5 seria a minha frequência absoluta para o sabor morango, tá? O que são os dados brutos? Os dados brutos, então, são aqueles dados originais, aqueles que eu coletei na pesquisa. Na hora que eu saí na rua fazendo entrevista, batendo de casa em casa ou ligando para as pessoas, é aquele que eu coletei. E o que é um rol? O rol são os dados brutos, só que escritos de uma forma ordenada, na maioria das vezes em ordem crescente, tá? Da grandeza. O que será que é frequência relativa? Frequência relativa, na verdade, é a razão entre a frequência absoluta e o total de observações. Quando a gente fala, então, em razão, razão é uma divisão, tá? Então, para a gente descobrir o valor da frequência relativa, eu faço a divisão entre a minha frequência absoluta e o total de pessoas que foram entrevistadas, pesquisadas, tá? E essa frequência relativa, na maioria das vezes, ela é transformada em uma porcentagem, porque ela fica ainda mais fácil de ser entendida. De que forma? Multiplicando por 100. Então, o valor que você tem da frequência relativa, você multiplica por 100. A gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho. Primeiro eu trouxe para vocês, então, os dados brutos. Olha lá, faixa etária de crianças em um acampamento de férias. Então, esses dados brutos, se você observar, é difícil de você olhar e falar, nossa, quantas crianças de 6 anos tem? Ah, não sei. Eu sei que a primeira tem 6 anos, mas a segunda já não tem. Ou então, será que a maioria das crianças que tem ali tem 10 anos? Ou tem 12 anos? Ah, não sei também. Os dados brutos não dá para tirar uma conclusão, vocês estão vendo? Porque é aquele dado que eu fui lá na rua, fui fazer a entrevista, saí coletando o dado e marquei no meu caderninho ou no meu computador, do jeitinho que eu coletei. Então, eu fui perguntando, aqui no acampamento, quantos anos você tem? 6. E você? 8, 9, 11, 12, 10, 11. E fui marcando, tá bom? Agora, o que é o rol? Ah, o rol é aquele mesmo dado bruto, só que em uma ordem crescente. Ele é ordenado. Olha lá, organizadinho. Então, eu fui pesquisando, é como se eu tivesse vindo aqui nessa primeira tabela. Eu observei, eu vi que o menor valor, menor idade, é de 4 anos. Aí eu fui lá e vi, quantas são? Eu tenho uma aqui, eu tenho outra aqui. Fui procurando todas as crianças que têm 4 anos. Aí eu fui lá e vi, 4 aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O 5 aparece uma única vez, o 6 aparece 1, 2, 3 vezes, o 7, 1, 2, 3, 4, e assim por diante, até a maior idade, que foi de 15 anos. Aí a tabela de frequência. A tabela de frequência, na verdade, é o resumo do rol. Então, eu vou lá e faço o resumo. Monto minha tabela. 4 anos a idade. Quantas vezes o número 4 apareceu? Olha lá, gente, no rol. 1, 2, 3. Então, eu vou lá e coloco. A frequência da idade 4 anos foi 3. E a idade de 5 anos? Vou lá e observo o meu rol, uma única vez. Então a frequência para 5 anos é 1. E assim por diante eu faço para todas as idades. Então essa é a minha frequência que a gente chama de frequência absoluta. Além disso, quando a gente faz uma distribuição de frequência, eu tenho outros elementos que são muito importantes.
Então, o primeiro é a classe. O que é classe? Às vezes, a quantidade de colunas e de linhas de uma tabela vai ser muito grande. E aí, a gente precisa fazer com que esses dados sejam agrupados. E esses agrupamentos a gente chama de classes. Então, por exemplo, olha aqui. A idade, ao invés de eu colocar a idade de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, todas separadas, então eu agrupei em classes de idade. Então, a primeira classe, ela vai de 4 até 6. Quantas vezes eu tenho? Qual que é a frequência? A frequência é 4. Cuidado, pessoal, quando eu falo de 4 até 6, esse símbolo aqui, ó, intervalo de 4 a 6, ele indica que ele está fechado à esquerda, porque essa barrinha está aqui, então ele está fechado. E à direita ele não está fechado, ele está aberto. O que isso significa? Que o número 4 ele pertence ao intervalo, ele faz parte, enquanto que o número 6 não faz parte. O número 6 vai fazer parte do próximo intervalo, que é o de 6 a 8. Então, aqui, de 6 a 8, o 6 entra no intervalo. Nesse daqui, de 4 a 6, ele não entra. Então, quando eu falo da idade de 4 a 6, fechado em 4, aberto em 6, são as pessoas, são as crianças, no caso, que têm quantos anos? Ou elas têm 4 anos, ou 5. Se eu falo, por exemplo, de 6 a 8, fechado no 6, aberto no 8, são as crianças que têm quantos anos? 6 ou 7 anos. E assim por diante. Limite de classe. O que é o limite das classes? As classes ela tem um limite inferior e um limite superior. Então, quando eu estava falando da classe de 4 a 6, o menor número, que no caso é o 4, é o limite inferior. Então, de cada classe, o menor número é o inferior, tá? E aí a gente representa ele por um L minúsculo e a gente coloca L1 porque está na primeira classe. Já o limite superior é o maior número. Então, aquele número maior, ele é conhecido como limite superior da classe. Então, dessa classe que nós estamos falando de 4 a 6, o meu limite superior é o 6, que é o maior número. Como ele é superior, a gente vai representar ele por L maiúsculo e o 1 pequenininho aqui no índice, porque o 1 significa que é a primeira classe. Tudo bem? E esse símbolo aqui, gente, que a gente usa para ficar aqui entre os números da classe, entre os limites. Esse símbolo é onde você sabe que vai começar e terminar a sua classe. E se o número faz parte, está incluso ou não faz parte, não está incluso. Então, quando a gente fala de 4 a 6, fechado no 4, aberto no 6, o 4 faz parte, o 6 não faz parte. A amplitude da classe. A amplitude significa o tamanho. Qual que é o tamanho de cada classe que nós estamos vendo? A amplitude, então, ela pode ser encontrada matematicamente falando por uma diferença, ou seja, uma conta de menos. É só você pegar o limite superior e diminuir, ou seja, tirar o valor do limite inferior. Então, ó, a amplitude a gente representa pela letra H. Então, vai ser o limite superior menos o limite inferior. Então, na primeira classe, qual que era o limite superior? Era 6. Qual que era o limite inferior? 4. 6 menos 4, então a minha amplitude da classe, 2 anos. Observa, meninos, que todas as amplitudes de qualquer classe sempre vai dar o mesmo valor. Por exemplo, se eu pego a classe 4, qual que é o limite superior da classe 4? 12. Qual que é o limite inferior da classe 4? 10. 12 menos 10, 2 anos. Então, a amplitude sempre é a mesma. E o ponto médio de cada classe? O ponto médio é como se a gente estivesse fazendo a média. Ou seja, é aquele ponto que vai estar na posição do meio, na posição média, tá? Então, ele divide o meu intervalo de classe em dois valores. Como que eu acho? Ele é representado por xi, tá? O i aqui é o número da classe que eu estou trabalhando. E a gente consegue encontrá-lo fazendo o quê? A média do limite inferior com o limite superior. Ou seja, limite inferior mais limite superior dividido por 2. Então, na primeira classe, o que eu ia fazer? Limite inferior, 4. Limite superior, 6. 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. Quando a gente, então, faz uma distribuição de frequência e os dados são agrupados por classe,
eu preciso saber quantas classes eu vou usar. Posso escolher? Eu quero 10 classes. Ah, não, eu gosto de 3. Ah, eu gosto de 7. Ah, eu quero 5 porque é meu número preferido. Posso isso? Não, não pode. Então, a gente tem que ter um tamanho da amostra e esse tamanho da amostra define para nós o número de classes que nós vamos ter, a quantidade de classes. Matematicamente, na maioria das vezes, vocês vão usar amostras menores do que 100, tá? Então, quando for menor do que 100, o que vocês vão fazer para saber a quantidade de classes que vocês vão ter? A raiz quadrada do número, do tamanho da amostra. Então, se eu tenho uma amostra com exatamente 100 pessoas, 100 participantes, em quantas classes eu divido? Vou lá e tiro raiz quadrada de 100. Raiz de 100 é 10, então eu posso falar que eu ia dividir em 10 classes. Mas vamos supor que eu estou fazendo uma pesquisa que tem 82 pessoas. 82 não tem raiz exata. A hora que eu tiro a raiz, vai dar 9, alguma coisinha. Daí, o que eu faço? Eu pego o número inteiro mais próximo. Então, qual que é o número inteiro mais próximo? É o 9. Então, eu vou lá e faço com 9 classes. Agora, se for acima de 100, aí vocês vão usar o logaritmo. Então, o inteiro mais próximo do que? De 5 vezes o logaritmo do número. Então, se for, por exemplo, 200, vocês vão lá, calcule o logaritmo de 200, o resultado que deu multiplica por 5. Então, olha lá. Então, a primeira frequência que a gente tem várias frequências. A primeira frequência, como eu já falei para vocês nos slides anteriores, é a nossa frequência simples, né? Ou frequência absoluta. O símbolo para ela é esse FI minúsculo, tá, gente? E ela representa o quê? A quantidade de observações, a quantidade de pessoas que foram entrevistadas e que deu resposta para aquela classe. Então, por exemplo, quando a gente está falando da faixa etária das crianças, se eu estou falando da faixa etária de 4 a 6 anos, quantas crianças tem nessa faixa etária? 4. Ah, não, estou falando da faixa etária de 10 a 12. Quantas crianças tem? 7. O legal da gente trabalhar com esse tipo de tabela de classe é que dá para a gente saber aonde que se repete mais os valores, né? Então, olhando aqui, a gente sabe que tem de 8 a 10 anos e de 12 a 14 são o maior número de quantidade de crianças que estão lá naquele acampamento, né? Então, essa coluna aqui é o meu FI, que na verdade é a minha frequência absoluta. Eu também tenho, meninos, a frequência relativa. A frequência relativa é representada por FR, minúsculo também, tá? E ela nada mais é do que uma proporção feita pelo número de crianças daquela classe e o número total, número de pessoas da classe e o número total. Então, aqui na primeira classe, por exemplo, a gente está falando do quê? De crianças de 4 a 6. Eu tenho, então, uma frequência absoluta, que é o meu FI, de 4 crianças com essa idade. No total, eu tenho quantas? 37 crianças que estão lá no meu acampamento participando. Se eu quero achar a frequência relativa, que é o meu FR, o que eu faço? Pego 4, que é a frequência absoluta, divido pelo 37. Então, 4 dividido por 37 vai dar o quê? 0,1081. Mesma coisa se eu quero achar a frequência relativa da segunda classe. Na segunda classe, que são as crianças que têm de 6 a 8 anos, eu tenho um total de 7 crianças. Então, o que eu faço? 7 dividido pelo total, que é 37. Isso vai me dar 0,1892. E assim sucessivamente eu faço para todos, tá? Ah, professor, aqui nessa classe que vai de 10 a 12 também é 7. Preciso fazer o cálculo de novo? Gente, aproveita o cálculo feito, tá bom? 0,1892. Se eu somar todos os valores da minha frequência relativa, qual que é o resultado final? O meu resultado final da frequência relativa sempre vai ser 1. Na maioria das vezes, a gente não usa essa frequência relativa com números decimais. A gente acaba transformando ela numa porcentagem, porque a porcentagem tem mais significado, né? Então, a gente vai lá, pega o valor da frequência relativa, multiplica por 100, porque é porcentagem, e a gente vai ter uma frequência relativa em porcentagem. Então, 0,1081 vezes 100 vai dar 10,81. 0,1892 vezes 100, 18,92%. Então, fica mais fácil da gente entender, né? É como se eu estivesse lá e falasse, lá no meu acampamento tem várias crianças. De 14 a 16 anos, tem 8,11% de crianças.
Ah, lá no meu acampamento, se eu for observar todas as idades, eu posso falar que a maioria das crianças ou tem de 8 a 10 anos, ou então tem de 12 a 14. Ó, 8 a 10, 12 a 14 são as maiores porcentagens. E se eu somar todas elas, tem que dar o total, e o meu total é 100%. Nós temos também a frequência acumulada. A frequência acumulada é um FI, mas é um F maiúsculo, tá? O símbolo da frequência acumulada. E o que ela significa para nós? Na verdade, ela é a soma de todas as frequências anteriores ao limite daquela classe. Então, por exemplo, eu quero a frequência acumulada da classe 4. É só eu somar as frequências anteriores, ó. Então, eu tenho a frequência da classe 1, a frequência da classe 2, da 3 e da 4. Então, é só eu ir lá e pegar. Eu trouxe até a tabela aqui para vocês saberem. Da classe 1, 4, da classe 2, 7, da classe 3, 8. Aí eu vou lá e somo até a classe 4. 4 mais 7 mais 8 mais 7 vai dar 26. Tudo bem? Oh, perdão, coloquei 30 aqui, gente. Desculpa, 26, tá? Falha nossa. Então, aqui eu trouxe para vocês uma tabela completa. Então, a tabela completa seria as classes 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12 e assim por diante. Aqui está a minha frequência absoluta, que é a quantidade de crianças em cada classe, num total de 37. Minha frequência relativa, que eu encontrei fazendo as divisões, né? 4 por 37, 7 por 37 e assim por diante. Ela sempre tem que ter um resultado final igual a 1. A frequência relativa em forma de porcentagem, que é a própria frequência relativa multiplicada por 100, que vai dar 10,81, 18,92 e assim por diante, todos porcentagem, então o meu total tem que ser 100%. A minha frequência acumulada, o que é a minha frequência acumulada? Então, da primeira classe é o próprio valor, que é o 4. Da segunda classe, basta eu somar o 4 mais o 7, 7 mais 4, 11. Da próxima classe, 19, por quê? Só somar 8 mais 7 mais 4 e assim por diante. E da frequência relativa acumulada, que é só eu pegar o 4 e dividir por 37, o 11 por 37, o 19 por 37 e assim por diante. Tem algumas referências aqui que eu trouxe para a aula, tá bom? Que eu usei na construção dessa aula. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou disponível para vocês no horário de atendimento, no chat de dúvidas, é só me mandar uma mensagem, tá? Façam os exercícios, porque ele está contando nota, presença. Qualquer dúvida é só me procurar. Um beijo e se cuidem. Até a próxima semana.